Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, segunda-feira, dia 7 de novembro, o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Lucas, capítulo 17, versículos do 1 ao 6, que diz assim: Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: É inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: Estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: Aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: Se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira: Arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o que a fé pode fazer na nossa vida? O que a fé pode fazer na nossa vida? O evangelho de hoje apresenta alguns pontos importantes para nós refletirmos, para nós meditarmos e tirarmos para a nossa vida. Primeiramente, Jesus fala sobre os escândalos. Ele diz: é inevitável. É inevitável que aconteçam escândalos. Só que o que é o escândalo? O escândalo significa uma pedra de tropeço. Ou seja, o escândalo é algo que eu faço, um pecado, por exemplo, que eu cometo, algo de escandaloso, algo de muito errado, e que leva o outro a pecar, que leva o outro a se afastar da fé, a perder a fé, a desanimar da caminhada. Ou seja, é uma pedra de tropeço. Jesus está dizendo: eu não posso ser, ou melhor, eu não devo ser uma pedra de tropeço para ninguém. A pergunta é: será que eu já fiz alguém cair? Quando é que eu faço alguém cair? Quando eu peco. E quando eu peco publicamente. Esse é o escândalo. Jesus diz: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Então, o que temos que pedir a Deus? Temos que pedir sempre a graça para não cairmos e não cometermos escândalos. Que o Senhor nos livre de todo escândalo que possamos vir a cometer. Depois disso, Jesus diz assim: prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende. Interessante, porque Jesus vai começar a falar sobre a correção fraterna. Nós temos um tabu, um bloqueio muito grande de fazermos uma correção fraterna. Por quê? Porque a gente tem medo. A gente tem medo da reação da pessoa, né? A gente não sabe como é que a pessoa vai reagir. Agora, é importante nós entendermos o que significa uma correção fraterna. Correção fraterna não é você chegar e colocar o dedo assim na cara da pessoa e dizer, e condenar e julgar. Não. Isso não é correção fraterna. Tem gente que pensa que é. E ainda quer justificar, dizendo: eu só disse a verdade. Cuidado. A verdade é preciso ser acompanhada da caridade. Cuidado, cuidado. A verdade, não estou dizendo que a verdade é passar a mão na cabeça, não. Não. O amor é exigente também, a caridade é exigente, né? Mas não é essa violência de julgar, não. Correção fraterna não é isso. Correção fraterna não é isso.
Qual é o objetivo da correção fraterna? Qual é o objetivo da correção fraterna? O objetivo da correção fraterna é salvar, é a salvação. Ou seja, corrigir o outro fraternalmente para que o outro reconheça o seu erro, se converta, mude. Se o outro mudar, você ganhou o seu irmão, a sua irmã. Ou seja, você está ajudando a salvar o seu irmão, né? Só que, veja só o que Jesus vai dizer depois, né? Ele vai dizer assim, se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia. Alguém já errou com você 7 vezes num só dia? Qual foi a sua reação? Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo, estou arrependido, tu deves perdoar. A gente coloca um limite, né? A gente tem aquele costume de colocar o limite até 3 vezes. Ah, pessoa peca uma vez, erra uma vez, a gente perdoa, a segunda vez, a gente perdoa, a terceira não. A terceira vez eu não aguento. Jesus está dizendo 7 vezes. E aqui é um número simbólico. 7 vezes. Não é um número fechado, é um número simbólico. A gente tem que perdoar sempre. Não é só 3, não é só 7, é sempre. Né? Se 7 vezes ele vier arrependido e te pedir perdão, tu deves perdoá-lo. Aí os apóstolos, é interessante como os apóstolos acolheram essa palavra de Jesus. Eles disseram: então, Senhor, aumenta a nossa fé, né? Aumenta a nossa fé. E o Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Então, olha o que a fé é capaz de, olha o que a fé é capaz de produzir em nós. Se você acha muito difícil perdoar, se você acha muito difícil ser fiel, alimenta a tua fé. Como é que está a tua fé? Alimenta a tua fé no Senhor. Alimenta com oração, alimenta com a palavra de Deus, alimenta com o texto, alimenta com a Eucaristia, alimenta com a confissão. Alimenta a tua fé. E Jesus está dizendo: olha, se tivesse fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, você diria a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar. No mar. Ou seja, o impossível aconteceria. A fé realiza o impossível. Que Deus nos dê essa fé e que nós possamos ver os frutos da fé, que é dom de Deus e que Deus concede a cada um de nós. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.